Boa noite, Ana Lúcia. Obrigada pela presença. Ela está dizendo aqui que a máquina dela é igualzinha à sua. Que legal. Eu tenho várias. Essa daqui é uma das minhas preferidas. Inclusive, eu aprendi a costurar com uma máquina bem parecida com essa. Você tem uma excelente máquina, Ana Lúcia. Legal. Ela falou aqui, pelo que eu entendi, Agudos, São Paulo. Legal, Ana Lúcia dizendo aí a cidade de onde está falando. A Ana Macedo também colocou boa noite. É isso aí, pessoal. Coloca aí como comentário a cidade onde você está falando para a gente saber que você está conseguindo interagir aqui com a nossa transmissão. Boa noite, Ana Macedo. Obrigada aí por estar acompanhando o nosso trabalho. Fica até o final, vai ser uma aula maravilhosa. Esclarecer muitas dúvidas aí, que são os fantasminhas na hora da gente costurar. Então, vamos começar com a nossa aula, né? Depois fica disponível, se alguém se atrasar aí, mas vamos começar. Eu escolhi esse tema porque quando eu comecei a costurar, e até hoje, né? Muitas vezes a gente fala que é típico da costura, quando você está querendo terminar uma coisa, tudo acontece, né? A linha embola, a agulha quebra, né? Dá problema na fiação da máquina, você não vê, né? E assim, isso no início é muito chato e assustador, porque a gente, como não tem experiência, está começando, né? Já acha que a máquina está com defeito, já acha que a máquina está com problema. Então, baseado, né, no que me faltou, eu tento produzir conteúdos que possam encurtar, né, o caminho de quem está começando aí na costura. Então, quando eu comecei, eu gastava muito dinheiro com manutenção, né? A máquina fazia um ai, eu já estava chamando o técnico, apavorado, achando que tinha danificado o equipamento, né, que tinha quebrado alguma coisa lá dentro. Com o tempo, eu fui entendendo que as máquinas não são tão frágeis assim, né? E que na maioria das vezes são bobagens, coisinhas assim que a gente concentrado ali só na costura acaba não percebendo, né? Eu não vou falar da parte técnica, né, de regulagem, de assistência técnica. Eu vou falar, vou dar 4 dicas, né, que você precisa fazer, né, checar aí durante o processo da costura para evitar esses imprevistos ou para solucionar os imprevistos. Justamente por causa desse histórico, né, que eu tive dessa necessidade. E muitas vezes eu buscava informação sobre isso, não encontrava, e pagando, né, assistência técnica à toa. Às vezes os técnicos até riam, o problema está entre a máquina e a cadeira, né? Não sei se você já escutou isso, é super chato ouvir isso. Então, baseado nessa necessidade, eu preparei 4 dicas, né? Eu vou falar sobre checagem de regulagem atual, a fiação, bobina, agulha, né? Diversas dicas aí para ajudar vocês a localizar o problema e solucionar o problema. Uma vantagem de você ficar até o final e ouvir essas dicas, né? As coisas que você vai ganhar você vai economizar com assistência técnica, porque você vai ver que nem tudo é necessário você mandar a máquina para assistência. Na verdade, a máquina, quando ela é uma máquina boa, ela vai para assistência mais por uma manutenção, né? Uma vez ao ano, dependendo da frequência que você costura, né? Ou se der algum defeito que você não consegue realmente trabalhar, e você vai mandar a sua máquina para assistência. Não é normal, né? Uma máquina está sempre dando defeito. Então, a vantagem de você aprender essas dicas é evitar mandar a máquina para assistência de forma desnecessária, né? Quando não for necessário. Outra coisa também é você dominar o seu equipamento, porque isso vai te dar segurança, né, de começar e terminar um trabalho, até porque a gente fica nervosa, fica frustrada quando começa a costurar e a máquina fica o tempo todo parando, né, você acaba ali desistindo, né, e também você ganha experiência, né, você aprende a fazer um check-in básico quando aparece algum problema. E isso
não vai virar um empecilho para você costurar. Muito pelo contrário, a partir do momento que você for capaz de resolver essas pequenas situações, você vai ter mais segurança na hora de fazer suas costuras do início ao fim. Então, let's go, costureiras! Kate, é a voz do além de novo. Então, o Alexandre aqui, dos meninos da produção. Só para reforçar, você já falou, mas nem todo mundo estava conectado na hora, que devido às fortes chuvas aqui na região, a gente está observando algumas travadinhas aqui na transmissão da imagem. O áudio está perfeito, mas às vezes acontece, e é normal, tá, gente? A transmissão via internet, mas caso alguma explicação tenha ficado não muito clara, é só a nossa audiência colocar aqui como comentário, tem um balãozinho aqui embaixo, é só escrever como comentário alguma parte que não tenha entendido, que aí a gente reforça aqui e repete. Isso mesmo, bom? Gente, vamos perguntar aí qualquer coisa que eu friso novamente, tá? Isso aí é normal na transmissão, mas a gente pode rever. Então, eu vou começar a aula, né? Algumas coisas eu vou só explicar mostrando, alguns locais na máquina, outras coisas, às vezes eu vou testar na costura mesmo, para vocês entenderem mais claramente, né? Então, aqui, eu trouxe a minha máquina para mostrar para vocês quais itens vocês precisam checar quando os problemas aparecem, né? Não dá muito para prever o que vai acontecer, mas assim, eu escolhi 4 situações, né, que geralmente acontecem quando eu estou dando aula e a pessoa ainda não tem muita experiência com a máquina, ela acaba sendo recorrente em alguns probleminhas. Aproveitando a oportunidade, né, a máquina já está com a fiação toda passada, mas eu vou colocar novamente, porque é a oportunidade de você, de repente, que tem dificuldade, perceber algum erro que você pode estar cometendo aí. Muda um pouco o design de máquina para máquina, né? A minha afiação começa com a ponta da linha para a minha esquerda, né? Eu passo na primeira peça, primeiro eu passo ela normalmente, aqui, né? E depois eu pego a perninha que estava virada para a esquerda e jogo para a minha direita. Aí eu passo por baixo aqui dessa peça, por baixo e depois por cima. Eu não uso pratinho na fiação, só uso ele para encher bobinas, né? Então não passo no pratinho. Dou a volta, que ela já é autoexplicativa, né? Então você vai no sentido das setas. E aqui, Alexandre, tenta trazer o zoom para cá, desse lado. Então, só para mostrar que aqui a linha passou. Tem um ferrinho mexendo lá dentro, ó, pegou? Você tem que passar ali por ele. Em algumas máquinas ele nem sequer aparece, né? Tem uma peça que cobre ele inteiro. Aqui a gente consegue ver. Dá pra ver que a linha está presa num ferrinho lá dentro, certo? Ele está bem aqui. Então, às vezes ele vai estar mais aparente, às vezes não. E depende do modelo da sua máquina. Inclusive, na semana passada, a gente fez uma live falando sobre isso, né? Máquina ideal. Eu mostrei, inclusive, essa máquina que eu estou usando. Expliquei o que a máquina precisa ter. Então, aqui eu passei nessa ferragemzinha que parece um rabinho de porco. Depois eu passei em outro ferrinho que tem antes da agulha. Algumas máquinas têm esse, outras não. Agora a gente coloca a linha na agulha. E aí eu vou começar a explicar as nossas dicas. A primeira dica, agora que a linha está colocada, né, eu vou tirar também a bobina, vou colocar para mostrar. Ó, sempre deixa a sua bobina correndo para o sentido horário, né? E a minha, no caso, como o meu bloco é em cima, ela tem que passar aqui nesse primeiro ferrinho, né? Primeira passagem aqui de linha. Ela passou lá por dentro e agora eu puxo ela por aqui. Beleza, agora a máquina já está com a fiação certinha.
começando do zero mesmo, né? Que às vezes tem alguém que está assistindo que ainda não teve a oportunidade de mexer na sua máquina, né? Então eu estou mostrando desde o início. Então a primeira dica é checar a regulagem atual da máquina, né? No meu caso, que dou aula, eu tenho várias máquinas e às vezes a pessoa chega para usar a máquina, outro aluno está usando. Né? E no seu caso, às vezes tem dias que você pode... Tem dias que você não mexe na máquina, você esqueceu ela no zigue-zague, esqueceu no ponto de casear, aí você vai começar um outro tipo de costura e já começa costurando. Aí você faz um caseado na hora de fazer uma costura reta ou vai com zigue-zague onde não precisar. Né? Então, tá com a fiação certinha, você checa antes de qualquer coisa se a máquina vai fazer costura reta, se a máquina está na costura reta, né? Se a regulagem condiz com o que você quer naquele momento, né? Posicionamento da agulha, se você usa, se é aquele mesmo, né? O tipo de ponto, se for costura reta, se ela está pronta para costura reta, o número do ponto que você quer e o principal, se não está ali, ó, no caseado, que tá vendo que quando a gente coloca no caseado, nas etapas, ela vai se autorregulando, tudo vai mudando de lugar e ela joga para um ponto zigue-zague, né? Então, você verifica, se estiver, você volta lá para o ponto normal de costura, volta para a costura reta. Essa é a primeira dica. Então, verificar a regulagem atual da máquina para ter certeza que é o que você está precisando naquele momento. Tá? Isso já evita um transtorno inicial. Né? Verificar a fiação, que é o que a gente fez agora. A máquina ela tem um ponto de tensão, né? um equilíbrio de tensão que ela precisa para desenhar o ponto ideal, que vai fechar a peça sem dar folga. Né? Ela tem um ponto certinho. Então, para ela dar aquela tensão de ponto, que você consegue abrir direitinho a peça sem surpresas, abrir sem ter buraquinhos ali entre as costuras, você tem que estar passando por cada peça. Cada peça dessa tem um trabalho nessa tensão. Então, a gente mostrou aqui a primeira peça, passa na segunda, toda a passagem da linha tem que estar certinha. Então, eu vou fazer uma costura, né, mostrando aqui como que o ponto fica quando ele está certinho. Né? Eu vou deixar uma regulagem bem básica aqui. E vou fazer só para a gente ter um comparativo. Aí eu vou começar a mostrar como o ponto fica em cada ocasião. Então, fiz uma costura. Minha máquina está no ponto número 3. Como eu estou costurando um moinho, né, o ponto não fica assim totalmente legal, porque é pouca camada, é muito fininho. Mas aqui, ó, dá para ver que os pontos, eles estão certinhos, não pulou nada, né? Esse é o direito da costura. Atrás, ó, ele também não deu bolinho, né? A costura está certinha. Quando eu abro, também, apesar de ser uma linha de cor diferente do tecido, ó, não tem defeito, não tem buraco, não deu nenhum defeito. Então, a minha máquina está regulada certinho, a passagem de linha está correta. Agora eu vou mostrar um exemplo de quando você se distrai aí na hora de colocar a linha, ou enquanto você tira a peça, que às vezes enquanto você tira o tecido da máquina, sai de algum looper, né? A linha pula de algum lugar. Então, vamos supor que você colocou a linha, né? E você não passou nesse looper aqui, que está acima da regulagem de tensão. Você não passou nele. Você passou tudo certinho, mas não passou nele, né? Vamos supor. Aí o restante eu vou passar tudo certo. Claro que na hora que acontece, a última coisa que a gente pensa em olhar é essa peça. Mas, gente, na maioria das vezes que embola, tá fora desse looper. É aquele looper que aparece e some quando você mexe no volante. Ele tá logo acima aqui do botão de tensão. Aí, eu tô colocando a linha certinha.
tirando esse looper que eu não passei a linha lá. Eu quero mostrar como que ela fica, porque quando você passar por isso, você vai lembrar de olhar, né, que às vezes demora um pouco para a pessoa perceber, ainda mais quando está no início, né? Então eu vou fazer uma costura que é afastada da primeira que eu fiz, e olha o que vai acontecer. A máquina costura, mas ela faz um barulho diferente, né? Ela faz um barulho normal. E aí lá embaixo a linha ficou assim. Na frente ela costurou, né? Ela pulou alguns pontos, dá pra ver, ó. A linha tá totalmente folgada e aparentemente você até pensa que tá costurando, né? Se eu não olhar atrás, olha só o estrago, né? Uma pecinha, um looper que você não passa a linha, você tem que desmanchar essa costura que embolou. Então, essa peça que aparece som quando você mexe o volante, né, que está logo aqui na parte de cima da máquina, né, sempre na parte de cima, você sempre verifica, quando a linha embolar, olha essa peça. Né? Pode ser que você esqueça outras coisas, por exemplo, às vezes você passa nela, aí você vai passar a linha aqui, ó, fazer um mais perto, para ver certinho. Às vezes você vai fazer aqui, né, a passagem daquele ferrinho que eu mostrei, e você se distrai e não vê que a linha passou foi no tensor, no regulador de tensão. Aí vai acontecer outro problema, né? São coisas que parecem óbvias porque eu estou apontando, mas que eu vejo acontecer na sala de aula com as minhas alunas e que eu passei por isso muitas vezes também no início e não tinha essa percepção. Eu achava que a máquina estava com problema, que o problema estava entre a cadeira e a máquina, né? Então assim, ó, coloquei aqui de volta, a linha está na bobina, passei naquele looper, não passei naquele ferrinho lá de dentro que a gente mostrou no início. A linha ficou para fora, mas vamos combinar que às vezes a gente faz isso e não vê. Vamos ver como é que esse ponto vai sair, que é interessante, você vendo o efeito, né, você vai lembrar da causa. Estou costurando, sempre na frente, parece que deu tudo certo, né? Mas quando eu viro, olha só, a situação ficou ainda pior, né? Aquele ferrinho interno, ele realmente tem um papel importante na tensão. Justamente é ele que se regula quando a gente mexe no botão de tensão aqui na máquina. Né? Ele faz essa pressão. Então, se a linha ficou solta, ó, ela ficou fora dele, vai acontecer esse efeito aqui. Né? Então, como eu falei, parece óbvio, mas agora, quando acontecer com você, você vai lembrar de olhar cada uma dessas partes. Então, sempre checa a fiação. Por onde a linha está passando, esqueci algum lugar, né? Agora eu vou colocar a linha de volta na agulha e vou mostrar a minha terceira, na verdade, acho que é a segunda dica. Terceira dica, que é a bobina. Então, aqui a gente estava com a bobina posicionada certinho. A linha está toda com a fiação feita, né? E agora eu vou tirar a minha bobina aqui e vou colocar de forma errada. Né? Primeiro eu vou mostrar a forma correta que ela estava, sempre correndo para o sentido horário. Né? Sempre a linha tem que estar correndo para o sentido horário, sentido relógio. Aí você coloca a bobina. E tem várias travinhas, tem uma que vai ficar à sua esquerda, a linha passa dentro dela, tá? E depois você puxa, né, a linha para fora antes de fechar a tampinha. Agora vamos supor que assim, eu estou começando, eu me distraí e eu coloco a bobina na posição inversa, né? Vamos supor aqui, contrário. E não passo ela em nada. Aí eu fecho e já quero começar a costurar.
às vezes, mesmo você colocando no sentido horário certinho, você pensa que passou naquela travinha e não passou. Aí você, não, mas eu coloquei a bobina certa, por isso que as meninas às vezes sempre pensam que é a máquina. Então, a gente sempre pensa, né? Essa máquina, como ela é muito boazinha, ela puxou a linha, mesmo sem eu ter feito aquela puxada de linha com a agulha. Ela puxou sozinha. Mas nota, tá vendo que aqui entre cada ponto você vê o arremate lá de trás. Você vê que o ponto, olha a diferença desse ponto, o primeiro que eu fiz com a máquina enfiada certinha. Ele não dá folga de jeito nenhum, o passo tique não pega dentro do ponto. Aqui nesse não, ó, eu passo o tique, ele entra dentro do ponto, porque está folgado, né? E isso é porque a bobina lá atrás está solta. A costura até saiu, mas ela saiu com os pontos meio desencontrados e folgada, né? Quando a costura fica folgada e eu vou checar lá o resultado, ó, olha só, os pontos abertos, né? E a primeira que eu mostrei com a máquina certinha, olha só, mesmo a linha sendo uma cor diferente, não abre tanto ponto, né? Então, quando você não põe a bobina de forma adequada, o ponto fica folgado, né? E outro risco que você corre é posicionar ela de qualquer forma, né? Deixar ela meio que jogada aqui dentro e a agulha bater e quebrar, tanto a agulha quanto a bobina. Então, lembre-se de colocar a bobina de forma correta, sempre com a linha correndo no sentido horário. Vamos mostrar mais de perto, Alexandre? Aqui, ó. Essa travinha é super importante. Você passar com a linha dentro dela. Ó. Segura na bobina e passa com a linha dentro dessa travinha. Aí você vai ter, tá vendo que quando ela passa por dentro da travinha, eu puxo a linha, ela não tá tão solta, tão liberada, né? Ela tem uma certa tensão. É isso que vai fazer o ponto ficar bem amarradinho. Então aqui, eu vou puxar a linha de novo. Nós falamos então no início, checar a regulagem atual da máquina, né? Nós falamos também sobre checar a fiação. Falamos sobre checar a bobina e agora eu vou falar a última dica, que é checar a agulha. A agulha, assim, é uma parte interessante, porque sempre que acontece algum problema, a última coisa que as minhas alunas pensam é na agulha, né? Eu também, a última coisa que eu pensava era na agulha. Só que aí tem uma questão importante. A agulha, ela não é como a tesoura. A tesoura ficou cega, você manda molar, né? E a agulha, quando cega, não tem jeito, você tem que trocar. Só que como que você vai saber que a agulha está cega? Se você não usa ela, não corta, né, diretamente, ela fica ali paradinha. Você vai ver que quando a agulha cega, ela pula pontos sem explicação. Tá tudo certo na máquina. Você está costurando um tecido, às vezes é um tecido delicado ou é um tecido mais grosso, pulou. Podem ser duas coisas. A agulha está cega ou a agulha é inadequada para aquilo que você está costurando, né? Para saber se a agulha está cega, você pode, com a agulha bem levantada, né, no máximo que ela vai, assim, posicionar. Vamos fazer um zoom aqui para mostrar. Posiciona o seu dedo como se você fosse furar mesmo, né? Sem forçar. Você posiciona o seu dedo como se você fosse furar ele. E você vai sentir que a agulha puxa a sua pele, né? Bem superficialmente. Ela está com um ponto bom, né? Ela está pegando. Quando você passa o dedo aqui e você não sente a ponta da agulha ou ela passa sem grudar na pele, é porque ela está cega. Então, esse é um teste de tato mesmo, que você vai sentir aí a pontinha da agulha. Como eu estou sempre trocando, a minha agulha está legal.
Só que aí, agora eu vou fazer um teste costurando um tecido que talvez, né, pede uma agulha, eu acredito que pediria uma agulha mais fina. Eu vou fazer uma costura nele para ver se vai dar alguma alteração, que aí vocês vão entender o que eu estou explicando. Que aqui no primeiro momento eu costurei murim, né? O murim se comporta como uma tricoline, né? É um tecido que você pode costurar aí com a numeração de agulha que eu estou usando, que é número 12. Só que a agulha número 12, um tecido fininho, uma malha fininha como essa aqui, eu já não sei se vai rolar. Então, vou colocar um ponto maior, estou costurando aqui. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Ó, eu costurei e aconteceu o que eu imaginava. Ó, a agulha pulou o ponto, que tem um ponto que está com tamanho e espaço de 2 pontos, né? Ó, um ponto normal, um ponto pulado, um ponto mais pulado ainda. Então, quando você usa uma agulha inadequada para essa malha, primeiro, para a malha já é uma regulagem diferente, né? Segundo, que para essa malha eu teria que usar uma agulha número 11, número 10, eu estou com a agulha número 12. Então, começou a pular ponto misteriosamente, você já viu tudo, testou bobina, testou fiação, com certeza você deve estar usando uma agulha inadequada, né? Faz o teste da pontinha, não sentiu ponto, ela pode, além de inadequada, estar cega, né? Já está gasta. E aí você troca. Dando dicas aí, se você já leu o manual da sua máquina, tem dicas lá no manual, agulha adequada para cada tipo de tecido. Caso você não tenha o manual, nunca teve contato com o manual, basta seguir as orientações que eu vou dar agora. Você vai usar para tecidos mais encorpadinhos, como o murim que eu usei, o tricoline, tecidos mais grossinhos, você pode, que não são intermediários, né? Não é tão grosso, também não é tão fino. Você vai usar uma agulha número 12, número 11 até, né? Quando você for trabalhar com tecidos mais finos, aí você vai diminuir a numeração, 10, né? 9, um selim, uma seda. E quando você for trabalhar com tecidos mais grossos, por exemplo, sua maquininha topa um jeans. Você coloca uma agulha 14, né, um couro sintético, que são fininhos, né, dá para trabalhar na máquina doméstica. Coloca uma agulha número 14. Então, quanto mais fino o tecido, a gramatura do tecido, menor a numeração da agulha. Quanto mais grossa a gramatura do tecido, maior a numeração da agulha. Então, seguindo essa regra, você dificilmente vai ter ponto pulando aí, a não ser que realmente sua agulha esteja cega, tá? E vale checar a pontinha da agulha. Então, essas eram as dicas que eu tinha para passar sobre os problemas que podem surgir aí quando você estiver costurando. É super válido, né? Se depois de tudo isso que você aprendeu, você fizer esse check-in e não resolver, aí é a hora de você recorrer a uma assistência técnica. Mas aí tem uma dica extra que eu vou dar agora, que também me ajuda muito a aprender cada vez mais sobre esse assunto, né? Das regulagens, das coisas, dos imprevistos que a gente tem quando está costurando. Quando você for pedir assistência técnica, dê preferência aos técnicos que possam ir à sua casa, fazer a assistência com você acompanhando. Porque dessa forma eu aprendi muitas coisas, né? Então, tem um técnico que vem há muitos anos, né? Tem um outro que eu conheci há menos de um ano, que me atende muito bem. Mas cada vez que eles vêm, eu aprendo alguma coisa. Por quê? Ele está consertando e eu estou conseguindo ver onde foi o problema, por que aquele problema aconteceu. Na maioria das vezes, não precisa trocar nenhuma peça, não precisa fazer nenhum tipo de limpeza, nada. Então, ele já me fala, ó, isso aqui foi tal detalhe que aconteceu, que você tem que observar, que da próxima vez você mesmo vai conseguir resolver. Então, isso é muito valioso. Quando você deixa a sua máquina na assistência,
e você não vê a manutenção, né? Se você tiver sorte de achar pessoas profissionais honestos, a pessoa vai te falar, fiz a manutenção, mas não vai te falar ali, vai ter feito, né? Fez o trabalho dela, legal, mas ela não vai te falar, ó, foi isso, foi aquilo, evita fazer assim, evita fazer assado. Quando você for costurar tal material, você põe uma agulha tal, não vai te falar, né? Então, quando o técnico vai na sua casa, você vai sentar do lado dele, chama no horário que você possa acompanhar, olha o que ele está fazendo, faça perguntas, porque a máquina não é uma coisa tão frágil, né? São coisas que, às vezes, você mesmo pode fazer. Com o tempo, você se encoraja até a desparafusar alguma coisa, colocar uma graxinha, às vezes nem vai precisar pagar uma manutenção, né? Então, isso é legal. Chama o técnico em casa, ao invés de deixar a máquina na loja, né? Para fazer uma manutenção sem você estar acompanhando, sem você estar vendo. Então, vou pedir tem um pedido para fazer. Se você gostou desse conteúdo... Kate, desculpa te interromper. Não sei se é possível você fazer essa demonstração aproveitando aqui a dúvida da audiência. A Mariana Carvalho, ela pediu para você falar sobre retrocesso. Ah, show. Dá para fazer sim, que a gente está com a mão na massa. Qual é a dúvida? Ela especificou? Não, ela não especificou. Só pediu para você falar sobre retrocesso. Para explicar um pouco sobre retrocesso. Tá legal. Como é que é o nome da nossa... Mariana Carvalho. Mariana Carvalho. Oi, Mariana. Obrigada aí por registrar a sua dúvida. Pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, né? Eu vou mostrar aqui a função do botão de retrocesso. Creio que eu deixei tudo certinho aqui na máquina. Na minha máquina, na máquina que eu estou usando hoje, o botão de retrocesso, ele fica bem aqui, né? É um botão durinho mesmo. Quando você está costurando ali, para iniciar ou terminar, você vai costurar enquanto pressiona esse botão. Em algumas máquinas, é um botãozinho. Geralmente, quando é aquela máquina com painel digital, é um botão com a setinha bem na sua frente. Tem outras máquinas, como uma outra que eu tenho aqui, que é uma alavanquinha que você desce ela enquanto costura. Tá? Então, isso vai depender do design de cada máquina, de cada marca. O retrocesso, ele tem uma função muito importante. Eu vou até cortar aqui o meu tecido para conseguir separar as coisas. A função do retrocesso, ó, quando a gente faz uma costura e não dá o retrocesso, a tendência é ela ficar desmanchando. Ó, o que é que acontece? Você abre e ela já vai se desmanchando. Deu pra ver? Você abre aqui, ela já vai... Ó, você força um pouquinho e ela já vai abrindo, desmanchando. Isso é uma costura sem retrocesso, tá? O retrocesso é justamente para evitar isso, né? Para a roupa ficar com a costura resistente e firme. Geralmente ele é feito no início e no final de cada costura. Então, eu vou pedir um zoom. Isso aqui eu vou ter que realmente mostrar mais pertinho. Ó. Quando eu começo a costurar, eu não vou já começar apertando o botão de retrocesso, tá? Não. Tem duas formas. Eu vou mostrar as duas maneiras. A primeira seria utilizando mesmo o pedal da máquina, né? Como a gente aprende. Você vai começar, coloca o tecido, o início da costura aqui, né, com a agulha um pouco depois da margem. Aí você começa a fazer a costura. Depois que a agulha descer algumas vezes, aí você aperta o retrocesso, senão ela não tem como voltar, ela não vai ter tecido para voltar. Se você já começar no retrocesso, ela vai empurrar o tecido para frente e costurar o vento. Então, você vai começar a costurar, fez uns 4 pontos, aí você pressiona o botão e continua pisando no pedal. Então, chegou ali 1 centímetro mais ou menos para terminar o tecido, né? Você já se prepara, vai mais devagarzinho. Chegou no final, antes do tecido acabar, retrocesso de novo. Então, primeiro aperta e depois pisa. Não é simultâneo, não. Aperta o botão e depois pisa. Tá costurando, para a costura, aperta o botão e depois pisa, tá? Agora, vamos
vou mostrar como que ficou a costura, né, utilizando o retrocesso. Ó, ela fica assim. Eu puxo, ele é capaz de rasgar, mas ele não desmancha. Tá? A tristeza é desmanchar, né? Se precisar desmanchar, tem que rezar um pouquinho. Aí lá no final, ó, também fiz, bem resistente. A costura anterior que eu mostrei, sem retrocesso, fica assim, se desmanchando, tá? Então é para isso que serve o retrocesso. Essa é a forma, né, mais prática, quando você já está com habilidade maior na máquina. Agora eu vou mostrar como você pode fazer controlando um pouco mais a máquina com a mão, usando o volante da máquina. O volante é essa parte lateral que controla o movimento da agulha e que se mexe quando você costura. A própria máquina lá, de forma eletrônica, né, ela vai automática, ela vai movimentar ele. Mas eu também posso controlar manualmente, é só não pisar no pedal nesse momento. Então agora eu vou mostrar como que eu faria ele de uma forma mais manual, controlando a máquina com a mão. Eu posicionei o tecido, né? Eu vou, sempre deixa ó, o fio da sua linha bem compridinho, aí isso evita ficar saindo da linha cada vez que você for fazer alguma coisa. Então eu vou ó, girar o volante e contar os pontos que eu estou fazendo, girar sempre na sua direção, não é para trás, tá? Você gira para trás, quebra a linha, trava a máquina, então gira sempre para você. Contando os pontos, cada vez que a agulha bate lá no tecido. 2, 3. Fiz o terceiro, aí eu venho com a minha mão esquerda, aí é um pouco de coordenação mesmo. E com a mão direita eu vou girar para mim de novo. 1, 2. Filma, por favor, Alexandre, bem aqui na agulha. Que aí tá acontecendo a mesma coisa de quando eu costuro pisando. 2, 3. Fiz o retrocesso, só que eu fiz de uma forma mais manual, né? Então, vou costurar até o final. Chegou lá no finalzinho da costura. Para eu não passar do tecido, que no início é difícil ter esse controle, né? Para eu não terminar a costura toda para depois lembrar do retrocesso. Chegou aqui 1 ou meio centímetro antes do tecido acabar, eu vou fazer de novo aquele joguinho de coordenação. Aperto o retrocesso com a mão esquerda, com a mão direita eu giro o volante para mim. E contando os pontos mentalmente aqui, foram 3, né? Então, eu acho que fica até melhor quando é feito assim, porque, ó, vou mostrar a diferença. Esse ponto aqui, esse retrocesso mais grosseiro, eu fiz com a máquina, controlando, pisando o pedal. E esse retrocesso ficou mais delicadinho, que eu comprei os pontos, foi o que eu fiz rodando o volante com a mão, né? De uma maneira mais manual, controlando a velocidade com a mão, tá? Então, tem uma certa vantagem, né? Mais demorado, mas você vai sempre ter alguns momentos, independente da experiência que você adquirir, quando você estiver né, ganhando mais conhecimento na caminhada, que você vai ter que costurar rodando o volante com a mão, para ter mais qualidade, para controlar a virada na costura, para controlar o retrocesso, não ficar uma coisa grosseira, né? Então é importante saber usar esse botão, essa função da máquina. A gente tem mais alguma dúvida, Alexandre, nos comentários? Josiel Oliveira, ele colocou aqui uma dúvida, uma pergunta, mas acho que isso aqui é tema de uma aula inteira. Ele perguntou se você vai falar de overlock galoneira. Josiel, obrigada. Acredito que foi você que mandou mensagem pra gente lá no Messenger. Eu te respondi. E assim, overlock e galoneira são máquinas industriais. A gente tem versões, né, portáteis delas. Tem algumas minhas que tem. Eu tenho as versões industriais, né? Eu tenho também outras máquinas além das domésticas que eu uso para aula.
com certeza é uma sugestão muito legal para a gente fazer depois uma live ou uma aula aí no YouTube, algum conteúdo relacionado a essas máquinas. E aí eu vou anotar essa sua sugestão. E como você já está conectado com a gente, se cadastra lá no site, né? Você e todo mundo que está acompanhando pode se cadastrar no site www.costurasurpreendente.com.br. Não agora, né? Depois vocês vão lá, se cadastrem no site que vocês vão receber os e-mails falando de novos conteúdos, de onde está sendo publicado, convidando para essas aulas ao vivo, né? O webinário, tudo que a gente for fazer, vocês ficam sabendo, tá? E hoje tem também a possibilidade aí de você decidir aprender a fazer uma primeira peça, costurar uma primeira peça surpreendente. Acima aqui da imagem, que a gente está transmitindo, tem uma descrição, tem um link, né, que termina com costura surpreendente, LS2, está em azulzinho, né? Você pode, assim que a gente finalizar a transmissão, clica nesse link e se inscreve para a nossa aula gratuita que vai acontecer no dia 5 de dezembro, onde eu vou te ensinar como costurar a sua primeira peça surpreendente. Então, vai várias dicas, né, várias coisinhas aí legais que eu vou estar falando para você realizar a sua primeira peça surpreendente. E compartilhe esse link com quem você acha que gostaria de receber esse presente, né? Você pode compartilhar também, aqui abaixo tem uma setinha, compartilhar esse vídeo, essa live, né, depois com as pessoas que você acha que vão ficar felizes de descobrir as dicas que você descobriu hoje. Eu esqueci de algum lembrete? Não, só a Karen aqui cumprimentou, as pessoas agradecendo, desejando boa noite. Gente, obrigada. E olha, fica até o final da transmissão, tem uma surpresa. Agora a gente tem o WhatsApp e vai ficar disponível para vocês o telefone, né, o número para você se conectar, nosso WhatsApp, e aí a gente consegue se comunicar de forma mais direta, né, inclusive para receber sugestões, para vocês interagirem com a gente sobre os conteúdos. Let's go, costureiras!